Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Eu vou ler somente o versículo 13, para não ocupar muito tempo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Podem assentar. No domingo passado, eu basicamente introduzi o assunto aqui. Os irmãos podem lembrar bem que o que aconteceu lá em Tessalônica. Os irmãos, a igreja estava, vamos dizer assim, impressionada com o tema, e porque estavam passando por sofrimento, Paulo precisou falar sobre este assunto aqui, a volta de Cristo, para consolar, confortar. Porque na hora da morte, irmãos, quando morre alguém nosso, quando morre queridos nossos, e o mundo é um lugar de morte, né? Lá na Nigéria, quantos crentes têm sido mortos? Né? E pode acontecer aqui no Brasil, de repente, a gente não sabe o que pode acontecer. O mundo está ficando cada vez mais cercado, irmãos. Os quatro lados, menos de cima, né? Cercado de maldade. E quando a maldade impera, a tendência é que os verdadeiros crentes são perseguidos e mortos. Quando há uma situação assim desesperadora, a gente sabe o que a morte traz. Se não trouxer esperança, é esperança mesmo, aquela alegria em saber que nós não estamos indo para um terror eterno. Nós estamos indo para a glória eterna. Isso alegrava o coração daquela igreja, né? A igreja em Tessalônica. Maravilha. Agora, Paulo, ele vai tratar mais desse aspecto de deixar a igreja mais confortada, tirar todo o temor, tirar toda, vamos dizer assim, toda dúvida, na segunda carta. Nesta aqui, ele vai tratar apenas de revigorar e confortar os corações dos irmãos com o tema sobre o arrebatamento da igreja. Eu falei para os irmãos sobre a palavra dormir, que é uma palavra estritamente bíblica quando trata de mortos. Né? Para o mundo, morte é morte. Morte é morte. O homem morto no pecado, o que vem para ele, morte eterna. Era assim para nós também, né? Você lembra quando você não era crente em Cristo? O que é que Deus lhe deu? A vida que há no Filho. Então, quem tem o Filho, conforme diz 1 João, tem vida. E até o nosso professor aqui abordou sobre isso. Você tem vida, você vai transmitir vida. Né? E é assim, irmãos. Então, os crentes não morrem, eles dormem. Tá? E mesmo, irmãos, traz tristeza para nós. Qualquer morte. Né? Quando morreu minha mãe, quando morreu a minha esposa, Nádia, foi para mim, para nós aqui, para os meus filhos, foi profunda tristeza. Tá? A Bíblia não diz para você ficar alegre na hora da morte. Não. Mesmo no Velho Testamento, quando morria um crente, eles choravam. Havia um ambiente assim de lágrimas descendo. Não fazia festa na hora da morte. Então não tem esse negócio de, não, chorar, chora mesmo. Não tem esse negócio de, o homem é incrível, ele permanece firme ali sem chorar. Não tem que chorar. A gente perde um ente querido, não é verdade? Então o que Paulo está passando para a igreja é esse aspecto de, não olhe para a morte com esse olhar que o mundo tem, porque eles não têm esperança. Vocês, entretanto, têm esperança. E é assim que nós devemos olhar. Os irmãos que morreram ou que vão morrer, eles vão dormir. O corpo do crente entra no sono, não a alma. Por favor, irmãos, não peguemos esse ensino
que é muito comum em seitas, de que a alma dorme com o corpo. Não é verdade. Tá? A alma sai do corpo e é o corpo que entra em sonho, né? em um profundo dormir. A alma não dorme, irmãos. Você passa a noite toda sonhando, né? O que está sonhando ali é a alma, tá? O corpo que dorme, o corpo nosso que é extremamente fraco, sente profunda canseira. Tá? Por isso que Deus nos deu o dia para trabalhar. Quando chega a noite, olha, normalmente eu acordo antes das 4, né? Quando chega lá para as 3 horas da tarde, eu já estou bem quebrado. Ali, assim, em termos de pensar, de ler, qualquer coisa, procuro até descansar um pouquinho, porque a coisa não é fácil. O corpo nosso é muito fraco. Paulo trata sobre isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele trata, é um capítulo abundante sobre esse tema. Mas aqui não, Paulo é rápido para a igreja de Tessalônica, não é? Então, a nossa ressurreição, a nossa esperança está firmada em quê? Tudo tem que ter base, né, irmãos? A fé do homem natural lá fora é uma fé sem documento. É como se você fosse dirigir carro sem documento. Você vai, o policial chega, fala, cadê o documento? Você fala, não, eu não tenho documento, mas eu sei dirigir. Sai daí, o carro vai ficar retido e você não pode. Aí você vai pagar multa. Tá? Nós não podemos andar sem documento espiritualmente falando, irmãos. Tá? Nós precisamos uma base firme, porque senão Satanás nos pega. Eu tenho visto que muitos chamados crentes hoje querem viver uma vida sem documento, sem uma autoridade, sem aquela documentação bíblica, sem a fé estar estribada na verdade. É uma casa construída em cima de areia. Você não constrói. Dona Rose trabalhou com construção, né? Ela sabe muito bem que casa não se edifica, não se erige uma casa em cima de areia. Tem que ter alicerce. A vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Nós construímos nossa vida espiritual em cima de uma base sólida, que é a Bíblia. Então, os irmãos podem perceber que aqui, irmãos, a nossa igreja, Deus nos deu graça de poder examinar. O que está escrito aí? Você pode dizer que é bíblico o que você crê? Senão você vai tomar. Então, queridos irmãos, é necessário. Vamos lá. Então, que base é que nós temos? Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quando no Novo Testamento entra essa palavra se, né, é uma condição, nós podemos traduzir visto que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, tá vendo? A base nossa está para onde eu vou? Depois da minha morte, o que será de minha alma? Meu corpo, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer? Eu perderei para sempre meu corpo? Isso tudo é importante. Minha alma, para onde eu irei? O mundo não tem resposta, irmãos. Não tem. Pode perguntar a qualquer incrédulo, eles não sei. Nunca pensei, vou para algum lugar assim, Deus que sabe. Eles sempre jogam tudo para o escanteio, né? Tudo. Os homens no mundo não querem investigar. Eles não procuram saber das coisas. Só quando Deus abre os corações. O irmão percebe? Normalmente eu vou andar toda tarde, de segunda a sexta, eu vou andar ali em frente ao Savenhago, né? Eu tenho amigos ali que andam também. Normalmente eu vou conversando com eles para entrar no assunto. Eles não têm resposta. Nenhum do homem incrédulo tem resposta. O crente, entretanto, tem. Baseamos em quê? Qual será o meu futuro? A morte virá? Virá. Para onde eu irei? A resposta está aqui. Cremos que Cristo morreu. Está vendo?
liga a morte de Cristo com a minha morte. Ele morreu. O que diz Romanos capítulo 6? Eu morri com ele. Está vendo? A união de Cristo com o seu povo na cruz. Tá? Se você foi unido com Cristo na cruz, é coisa só dos eleitos, irmãos. Só dos que foram escolhidos e salvos. Hoje fala muito sobre isso, escolhido. Tem muita gente, eu gosto da doutrina da eleição. Mas sabe uma coisa? Liga a sua eleição com sua conversão. Porque se você crê que você foi eleito, prove que você foi eleito pela sua conversão. Tá? A cruz, eu sempre falo isso, irmãos, aqui para os irmãos nunca esquecerem. A cruz é o sinal claro. Fui unido com ele ali na cruz do Calvário. Então estou provando que o Pai me escolheu. Eu fui unido com Cristo ali na cruz. A morte e o que vem em seguida, ressurreição. Aqui que está o triunfo total do crente. O homem natural não tem. Morreu. Vai lá no velório, chora, acabou. Vamos continuar a vida. Para onde vai sua alma? Eu já participei de muitos velórios, né? Aqui, em outro lugar. E é um momento impressionante, irmãos, um momento oportuno para falar sobre o destino das almas. Porque todo mundo presta atenção. Se for numa festa, ninguém ouve. Eu já falei em festa, ninguém ouve. Ninguém está querendo tirar o chapéuzinho ali, ou abaixar a cabeça. Não, todo mundo está pensando no bolo, e conversar, e ouvir música, aquelas músicas altas. Ninguém quer ouvir a verdade. Mas no velório, não. No velório, o povo para ouvir. Se vai chegar no coração, isso é com Deus. Né? Mas notem, irmãos, não tem resposta para o que vem depois da morte. A gente sabe. O homem morreu no pecado. Qual o destino dele? Então, normalmente, cava uma sepultura aqui de 7 palmos, né? Mas para a alma sem Cristo, é 7.000 quilômetros de profundidade até o inferno. Tá? Então, queridos, você fala, mas eu não creio. Tá bom, então vai sofrer assim as consequências. E você lê Ezequiel capítulo 31 e 32, você vai ver sobre o inferno. Lucas 16, Jesus fala daquele homem judeu que morreu e acordou no inferno. Era o tema dos grandes pregadores do passado. E deve ser o tema agora, falar sem medo. Não ficar preocupado se eu vou ter gente dentro da igreja ou não. Isso não cabe a mim, isso cabe a Deus. Mas eu tenho que pregar. Se você morrer sem salvação, você vai cair no abismo. Tá? E é tão sério isso que a Bíblia notifica o que ocorreu com Coré, Datã e Abirão. Desculpa, irmãos, eu estou um pouco gripado do sinusite, né? Aqui, por isso que eu estou desse jeito, todo momento usando um papel. Mas notem, queridos irmãos, o crente não. O crente ele está baseando no que Cristo fez. Morreu, eu morri com ele. Ressuscitou, ressuscitei com ele. Aí que está a beleza. É isso que Paulo trata em Romanos, a partir do capítulo 6. E ele estende esse assunto como uma extensão de glória, que perpassa tudo. Aí está a vitória, fazendo do crente mais que vencedor. Fomos unidos com ele na morte, sepultamento e, enfim, ressurreição. Então, essa é a alegria do crente. E é por isso que o crente se dedica a trabalhar. A igreja de Tessalônica se dedicou a trabalhar. Eu quero trabalhar, visto que eu escapei da ira vindoura, eu quero servir meu Deus. Eu quero dedicar minha vida, porque eu sei que depois da morte eu tenho uma esperança bendita, a glória eterna. Tá? Então, vamos lá. Agora vem os conceitos incríveis do que a Bíblia trata, o que Deus passa para nós acerca daqueles que dormem. Veja bem, olha o versículo 14. Assim também
Deus mediante Jesus. Os irmãos lembram que nós temos um representante no céu que está vivo, tá? A Igreja Católica confia em Maria. Que base tem? Nenhuma. Nós não temos outro representante humano fora Jesus para ser nosso mediador, não. Cristo morreu e ressuscitou fisicamente. Vamos citar aqui o nome da Nádia. A Nádia morreu, mas não ressuscitou fisicamente. A alma dela está lá. Minha mãe, os milhões de irmãos que já morreram, tá? Estão esperando esse acontecimento que vocês podem perceber aqui. Então nós vamos ligar sempre a nossa antena com aquele que está lá no céu. Tá? Aquele que está lá no céu. Tá bom? Vamos lá. Mediante Jesus. Tá vendo? Agora, irmãos, o que vai acontecer? Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a base. Nós estamos ligados a Ele. Os que morreram, os que dormem, estão lá no céu. As pessoas que morreram em Cristo, irmãos, elas não são completas até que recebam o corpo. O homem não é completo, o homem não é igual ao anjo. O anjo é só espírito. Tá? O anjo é espírito. O anjo não tem corpo. No Velho Testamento, alguns anjos tomaram corpos. Tá? Mas era coisa repentina. Os anjos não têm corpos, os homens têm. Tá? Aquele crente que morreu, ele só será completo com o corpo. Tá vendo? Paulo vai tratar sobre isso em capítulo 15 de 1 Coríntios. É um corpo glorificado que há de vir. Não é um corpo igual ao nosso, né? Nosso corpo aqui é tremendamente limitado. Tremendamente. Nós sentimos sede, nós sentimos canseira, a dor está aqui presente em cada milímetro do nosso corpo, a dor está presente. Você pode pegar um alfinetinho, vai aí, cada lugar que você coloca o alfinete vai doer. Por quê? Porque a morte entrou. Esse é um corpo mortal. E onde tem o pecado, tem a morte, queridos irmãos. Onde está o pecado, a morte está. A alma foi salva. Mas o que nós vamos ter lá? Um corpo de glória. Um corpo glorificado. Que não vai ter mais problema. É impressionante que Paulo trata em 1 Coríntios, capítulo 15. Ali que ele trata do corpo. Tá? Vamos lá. Ele trará em sua companhia os que dormem. Agora, o assunto é voltado para os que dormem. Os irmãos que morreram. Tá? O que vai acontecer? Então, a Bíblia trata neste lugar aqui, onde eu estou pondo o dedo, chamado 1 Tessalonicenses capítulo 4. É o único lugar que trata sobre o arrebatamento da igreja. É o único lugar. Por que o único lugar? Porque o arrebatamento é um mistério, irmãos, que foi dado à igreja. Não é um assunto do Velho Testamento, não é um assunto que foi passado para Pedro, João e outros apóstolos. Foi um assunto só dado a Paulo. É um mistério revelado para Paulo. Pronto. E aí? Agora, é claro que a Bíblia não vai deixar esse assunto desligado, sem luz, só para uma ocasião especial. Não. A Bíblia vai tratar se mostrando em figuras. O caso de Enoque, lembra? Enoque foi arrebatado. Tá? Ló foi tirado de Sodoma antes que o juízo caísse. Tá? E sempre assim, Deus usa a ilustração, tirando os crentes de determinado lugar, onde ele vai derramar sua fúria, ele tira os crentes dali. Então, queridos, e aí que vem esse assunto sobre quando a igreja vai ser arrebatada. Alguns pastores creem que a igreja vai ser arrebatada
antes da tribulação, da grande tribulação. É o que o pastor de vocês aqui crê. Tá? Outros pastores creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, 3 anos e meio depois, bem na metade. Outros não creem em arrebatamento. Outros não creem nem no milênio. Tá? Mas aqui não é o nosso caso. Nós vamos seguir aquilo que eu creio e que Deus passou para que eu pudesse passar para vocês. Vamos lá. Vamos aos assuntos aqui que nos cabem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Os irmãos percebem que Paulo recebia isso. Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Eu quero tratar disso aqui, irmãos, porque é muito importante pegar palavras na Bíblia. Quando trata da volta de Cristo, tem 3 palavras que são importantes. A vinda dele, a manifestação dele e a revelação dele. São essas 3 palavras que se destacam. Então, vamos lá. Aqui aparece a vinda do Senhor. Na Bíblia, quando trata de vinda, trata da segunda vinda dele. Lembra que ele fala para os discípulos antes de subir? Não foi ele que falou, ele subiu e aqueles 2 homens, Moisés e Elias, falaram para os discípulos que estavam olhando. Aquele que subiu, ele vai voltar. É a vinda dele. Apocalipse fala da vinda dele, especialmente no capítulo 19 de Apocalipse, quando ele vai descer. Agora tem a palavra manifestação ou revelação. E eu até usei ilustração aqui com os irmãos. Né? Supomos que um homem de fama, Donald Trump, né? Chega aqui para visitar Ribeirão Preto. E ele chegou. Tá? Aí a vinda dele já veio? Já. Mas ele apareceu? Não. Aí não é revelação. Os irmãos percebem? Ele vai aparecer lá no centro da cidade, vai falar e o povo vai lá ouvir. É a manifestação ou revelação dele. Cristo virá? Virá. Mas ele vai aparecer? Depende. Ele vai descer do céu com o seu povo? Vai. Mas o que aconteceu com o seu povo antes? Aí que os irmãos percebem. Veja bem. Quando vocês abrirem em Apocalipse, eu não sei quantos estão bem inteirados, bem fixados naquele livro de Apocalipse. Porque parece desorganizado, né? Mas não é. Se os irmãos abrirem o capítulo 1, 2, 3, os irmãos vão ver que Deus está dirigindo as igrejas. As igrejas. Não aconteceu o arrebatamento ainda. Mas quando entra o capítulo 4, João é como que é levado aos céus. E João, naquele momento, ele representa a igreja subindo. Então, os nossos olhos, em Apocalipse 4 e 5, são abertos para vislumbrar o que está acontecendo no céu. É o preparo do trono. Ali não tem mais trono de misericórdia. O que está armado no céu agora? Para Ribeirão Preto, para os seus vizinhos, para os países na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar do mundo. O trono de misericórdia. Mas quando você vê ali Apocalipse 4 e 5, você vê aberto no céu um trono de glória, onde os remidos estão adorando, e aparece o Cordeiro para salvar? Não. Ele aparece para vingar. E quem está lá com eles? O povo dele. Por que a igreja está lá? Por quê? A igreja é chamada para julgar o mundo. Você lembra que Paulo fala? Vocês vão julgar o mundo e até os anjos. Então, quando começa isso? Capítulo 6. Tá? Quando começa aquelas etapas. O primeiro selo é aberto, o segundo selo é aberto, o terceiro... Os irmãos percebem? Aí é a igreja que está em ação. Quando você vê anjo,
em Apocalipse, não está normalmente referindo aos anjos, como Gabriel, como Miguel, está referindo aos crentes. E normalmente falam vestidos de branco. Porque a palavra anjo significa enviado. Eu sou um anjo enviado aqui para a igreja. Tá? Isso é chamado anjo. A palavra anjo é uma palavra grega, angelos, que significa enviado, mandado para falar alguma coisa. Os irmãos entenderam? Então eu quero deixar Apocalipse de lado agora e voltar ao texto. Tá? Porque eu quero tratar aqui do versículo 15. Nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor. Olha como o Espírito Santo colocou esse assunto, esse tema, há 2000 ou mais anos atrás, para os crentes naquele tempo, e inseriu aqui na palavra de Deus, para que nós ficássemos sabendo que tempo de Deus é com Deus. Naquele tempo, os irmãos ali estavam esperando a vinda de Cristo. Passam, mais de 2000 anos, e ele não veio ainda. Por quê? Cristo está chamando o seu povo eleito. Cristo está salvando os seus escolhidos, tá? Em todos os lugares do mundo. Começou naquele tempo e está até agora, e ainda o último dos eleitos não foi salvo ainda. O arrebatamento virá quando o último dos eleitos for chamado à salvação. Nesse período, tem mais pessoas crentes no céu do que tem na terra. Milhões de crentes já foram salvos, foram levados, morreram em Cristo. É isso que trata esses hinos que nós vemos, morrendo no Senhor, e outros hinos que tem lá no nosso cantor cristão. Maravilha. Mas e os vivos? Cada geração, eu posso morrer hoje ou amanhã, daqui um mês, daqui um ano, você também pode, tá? Mas vai ficar vivos para o arrebatamento? Não. Olha o que Paulo diz, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Quando fala vinda aqui, é vinda para a igreja, tá? Vinda para a igreja. Cristo não vai aparecer ao mundo até Apocalipse 19, tá? Ele não vai aparecer até que a igreja esteja toda lá no céu. Porque quando ele descer, ele vai descer com a igreja. Apocalipse 19. Tá? Quando a igreja completa estiver no céu. Aqui não, nota. Aí ele diz o quê? De modo algum precederemos os que dormem. O que vai acontecer de maravilhoso é que algo extraordinário vai acontecer neste mundo. Quando? No arrebatamento da igreja. O que vai acontecer? Os crentes que morreram, tá vendo? Todos os salvos que morreram, todos terão seus corpos ressuscitados. Mas você fala, pastor, o irmão fulano de tal que morreu mais de 100, 200 anos atrás, Deus que fez do pó da terra, vai pegar do pó da terra e transformar. Novo corpo. É uma coisa simples. Os crentes não desaparecem, irmãos. Seus corpos vieram do pó. E Deus vai pegar, impressionante, pegar esse pó caído no pecado e fazer um corpo com o pó do céu. Para que os santos de Deus tenham corpos do céu e não da terra mais. E é aí que chega esse assunto tão dinâmico sobre o desaparecimento dos crentes. Como vai acontecer no mundo? Queridos, eu quero encerrar isso aqui, porque domingo que vem eu quero tratar do versículo 16. Mas lembrem, já aconteceu isso? Já. Quando Jesus morreu, corpos de santos ressuscitaram. Tá?
Mas não foi aquela ressurreição como vai ser no arrebatamento. Tá? Eles ressuscitaram, mas depois morreram, igual Lázaro. Lázaro ressuscitou. Então, coisas dinâmicas, coisas que ultrapassam o nosso entendimento, coisas que só tratam de milagres, vão acontecer, como o caso da ressurreição. Já aconteceram. Então, Deus está provando na história o fato de que ressurreição é com ele. Lembra que Paulo falou para o governador: se eu não creio que Deus ressuscita os mortos, é algo extraordinário que você não acredita? Deus ressuscita os mortos. E é isso que vai acontecer. E os crentes? Há vantagem entre os crentes que estão aqui para os que morreram? Não. Eles ressuscitarão primeiro, depois os crentes. Rapidamente, como a Bíblia diz, no piscar de olhos. A palavra piscar de olhos ali, no grego, é um átomo de tempo. Você sabe o que é um átomo, né? O átomo é aquela partículazinha que não sei se eles já dividiram, Gessé, né? Mas é um átomo, é coisa assim, ó. Você lembra do piscar de olhos como é rápido? No piscar de olhos, os crentes sumirão. Para encontrar com Cristo, onde? Ele sumiu nas nuvens quando ele subiu, e nós vamos encontrar com ele nas nuvens, lá no céu, lá em cima, para estarmos com ele para sempre. Ele virá ao encontro da sua noiva e o mundo não verá. Tá? É isso que vai acontecer. Então, irmãos, resumindo isso, quais são práticas que temos para nós? Vivermos esperando a glória, essa volta iminente do nosso Senhor. Trabalhando para Ele, firmados na graça, servindo ao Senhor, levando a mensagem, mostrando ao mundo que somos do Senhor. Tem milhares de eleitos para serem salvos. Como achá-los? Acha pelo nosso testemunho. É o nosso testemunho eficaz que nós descobrimos onde estão os eleitos de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.